A gente tem percebido o quanto que cada vez que chega o inverno e esses dias com baixa umidade do ar, os prontos-socorros, ficam lotados. Com as crianças nem se fale. Mas será que muitas vezes a gente não leva as crianças para o PS sem necessidade? Hoje, doutor Moisés Tincinski está com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite. Acho que a gente às vezes exagera e tira a criança de casa sem necessidade, doutor Moisés? Acho. Não é? Muito. Faltam alguns conceitos que são importantes para as mães entenderem. A gente até entende por que chegam no pronto-socorro. Primeiro, é uma ideia errada do nome, né? Pronto-socorro, as pessoas imaginam que vão sair de casa, chegar lá e ser atendidas imediatamente. E nessa época de fila, você chega a ter às vezes 3, 4 horas para o atendimento, até você poder resolver, na verdade, até uma situação que não tem nem tanta necessidade. Acho que vale a pena até colocar um conceito que é bem interessante, que as pessoas provavelmente não conhecem. Existe uma diferença entre emergência e urgência. E qual a diferença? Olha que legal. Urgência é quando você tem alguma coisa que precisa ser atendida rápido. Criança se fraturou. Isso, caiu. Emergência é quando, além da urgência, se não for prestado atendimento imediatamente, corre risco de morte. Então, lembra daquele filme que chama ER, né? ER, é Emergency Room, é quarto de emergência, ou seja, dentro de um pronto-socorro, aquela história que pega o carro, o carrinho, a maca, vem correndo, sai da ambulância, sai correndo, aí você tem risco de morte. Isto é emergência. Então, assim, emergência é igual a pronto-socorro. Não tem nem o que discutir. Mas urgência não. Urgência nem sempre. A urgência vai depender do tipo. Então, por exemplo, febre é urgência? Febre é uma urgência, você tem risco. A febre em si, ela é só um sintoma de uma doença. Mas a febre não é um sinal que o corpo está tentando combater algum agressor? Isso, mas tem um agressor. Tem? Tem. Esse agressor pode ser um quadro provocado por vírus, pode ser um quadro provocado por bactéria. Entre os homeopatas, né, a gente até acredita nisso, com algumas restrições do geral, mas as mães reconhecem isso. Dentição pode dar febre, quadros emocionais, doenças psicossomáticas podem dar febre. Mas até eu saber qual é a causa dessa febre no meu filho, eu já liguei para o pediatra 3 vezes, já fui para o pronto-socorro, já conversei com a vizinha, a avó com certeza já deu alguma coisa, e aí, de repente, não tinha toda essa necessidade. Mas como saber se uma febre é um motivo para a gente correr com a criança ou não? Por exemplo, a criança está com 38,5 de febre. Você dá um banho, não gelado, como tem mãe que faz, né? Um banho com uma temperatura só um pouquinho mais abaixo. A febre normalizou. Eu preciso correr com a criança? Não. Não. Mas precisa... A primeira coisa que eu vejo como o fator mais importante nesses quadros de criança com doença é que a mãe tenha o contato com o pediatra. O pediatra da criança é quem conhece essa criança, é quem vai poder orientar melhor essa mãe, é quem vai tranquilizar essa mãe, dizendo para ela o seguinte: olha, não precisa, medique dessa forma, aguarde um pouquinho, tome essa atitude, ou então, olha, com este quadro que você está falando, vai já para o pronto-socorro. Muitas vezes as mães me ligam no consultório, eu estou no meio do atendimento, olha, preciso falar, olha, ele está assim, 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 vá para o pronto-socorro. Você não quer me atender, né? Está com o horário cheio, não quer me atender, então você está me mandando para o pronto-socorro. Não. A gente vai para o pronto-socorro, encaminha para o pronto-socorro quando existe uma necessidade de uma avaliação urgente. Então, por exemplo, olha, está com febre e está vomitando. Bom, febre e vomitando, você já deu um remédio para vomitar? Para parar de vomitar? Dei. Continua vomitando, continua com febre? Isso pode ser um quadro gripal, por exemplo, o H1N1 que a gente teve. Pode ser uma comida que não caiu bem, pode ser uma meningite. Você vem até o meu consultório, eu examino você, você tem uma suspeita de meningite, eu te encaminho para o pronto-socorro, essa fugidinha do caminho, esse tempinho a mais pode ser o diferencial entre eu salvar a vida da criança ou entre essa criança ter um quadro grave. Então, o pediatra... O pediatra decidir se vai direto ou não. Então, a ideia, eu sempre oriento isso, a gente tem colegas, a gente tem essa ideia. Está com algum problema? Liga para a gente. Foi para o pronto-socorro? Sai do pronto-socorro. Antes de comprar qualquer medicação, antes de fazer qualquer coisa, entre em contato com o pediatra. De repente, saiu a urgência,
Dá para esperar? Então, medica com alguma coisa e vem daqui a 2 horas. Ou volta amanhã para eu reavaliar. Mas é que parece que criança sabe quando é madrugada. Lógico que sabe. Eles só ficam doentes na madrugada. Que mais que eles têm para fazer de madrugada a não ser dormir e ficar doente? Pois é. Não é Os meus verdade. filhos, acho que até, olha, quando tinham uns 6, 7 anos. Bom, até os 3 primeiros anos era frequente. Depois, até os 6, 7 anos, era rotineiramente uma fugidinha ao pronto-socorro. Mas sabe o que acontece? Por exemplo, a criança não sabe andar, quer correr. Quer correr, cai. Cai, machuca. Machuca pode ter entorse, fratura, um ferimento. Então, o que a gente pede para as mães? Cuidado, atenção. Aconteceu qualquer coisa que tenha diferente do hábito da criança, entre em contato com a gente. Mesmo que a gente não possa ver, a gente vai tentar orientar da melhor forma para que a criança tenha o atendimento e que para a mãe, para que a mãe seja tranquilizada. Olha a coisa que é muito comum acontecer. A mãe liga para a gente em casa. Ai, doutor, minha filha... E eu escuto aquele choro que eu não consigo escutar quase o que a mãe está falando. Onde está? Não, onde está essa criança? No colo da mãe. Aí eu falo assim... Então anota aí, pera um minutinho. Aí ela vai levar a criança no chão, aí vai buscar um papel, aí vai buscar uma caneta para ir anotar. É, mais ou menos assim. E eu não escuto bem o que ela está falando porque a criança está chorando. Então, calma, né? A criança chorando no colo, tem mãe que fala assim, olha doutor, escuta como ela está chorando. Não precisava nem estar no colo. Não precisa, né? Se estiver no quarto com a porta fechada, a gente sabe que está chorando. Então, a preocupação muitas vezes é muito maior da mãe do que o que de fato acontece com a criança. Isso é uma verdade. Então a gente Principalmente consegue... com um bebezinho muito novo. Lógico. Agora... A gente acha que morreu, coloca o espelhinho no nariz, fica olhando o pulmãozinho para ver se mexe, cutuca a criança, acorda. Aí a criança acorda, quando ela está viva, se ela chora, você fala, graças a Deus. Só que aí tem que fazer ela dormir de novo, né? É outro trabalho. Aí chega em casa, o pessoal me pergunta assim, e aí, na consulta de rotina, né? Como é que está o sono do nenê? Tá um horror. Mentira, o nenê dorme. Quem não dorme é ela, fica preocupada, acorda a criança fica nervosa. Fica nervosa. Né? Se a gente acordar de madrugada, a gente não fica nervosa. Nossa. Mas acho que não existe uma mãe que não passe por isso. Olha, o problema não é o problema em si, é o contato com o médico, é o profissional que vai poder tranquilizar. O pediatra é o médico de criança. Criança não é um adulto em miniatura, ela tem algumas características que só o pediatra mesmo conhece. Levar uma criança ao pronto-socorro é uma atitude de urgência ou de emergência. Mas às vezes é arriscado quando a gente leva a criança sem necessidade. Isso, porque você entra em contato com o pronto-socorro com outras crianças que estão doentes. Então tem muita mãe que às vezes a gente encaminha para o pronto-socorro, ela fala, mas doutor, lá tem criança doente. Tá, que bom, né? Porque se lá tivesse criança com saúde, a gente ia começar a ficar preocupado. É, porque é um hospital. É lá que é o lugar para ter a criança doente. Dependendo do tipo de situação, a criança é passada na frente, é isolada se tem uma suspeita de uma catapora, no próprio atendimento de pronto-socorro. Mas o local do atendimento, onde a criança vai ser atendida da forma mais especializada em termos de urgência, com um tratamento medicamentoso mais agudo, com exames de laboratório, se houver necessidade, radiografias, que se pede na hora e se tem o resultado na hora. Então, é um pronto-socorro, não é porque vai ser atendido em 5 minutos, mas é porque o socorro vai ser prestado logo. Ela vai ter um pronto atendimento. E aí, é importante que, você imagina o seguinte, se de 10 mães que estão lá, 3 não precisavam estar lá, elas estão ocupando o tempo e o espaço das outras 7 que precisariam estar lá.